Boa noite, queridos amigos. Estamos de volta ao nosso podcast Explorando a Psicopatologia. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje estamos inaugurando o podcast Explorando a Psicanálise. Ele será um braço ou uma nova temporada do nosso podcast de psicopatologia. Nele, vamos navegar por Freud e vários outros autores que tentaram desvendar todos os conceitos e insights que a psicanálise de Freud e de Jacques Lacan trouxeram para a compreensão da mente humana e da constituição do sujeito do inconsciente. O nosso episódio de hoje é sobre tornar-se psicanalista hoje. Um texto do famoso e importante psicanalista francês Didier Anzieux, nascido em 1923 e falecido em 1999. Esse texto aborda diversas questões importantes para a psicanálise contemporânea. Vamos explorá-lo na forma de podcast que foi estruturado por nossas ferramentas de inteligência artificial e cujo conteúdo é certificado e supervisionado por nós. Vamos adiante nesse tema? É com você, Ana. Nos leve nesse mergulho profundo. Bem-vindo de volta, mergulhadores profundos. Hoje estamos mergulhando na mente. Bem, quem basicamente inventou o mergulho na mente? Sigmund Freud, certo? Todos sabemos psicanálise, mas você já se perguntou de onde vêm essas ideias? Essa é uma pergunta excelente, e a história realmente é fascinante. Então, como se voltássemos ao final da década de 1800, os primeiros anos de Freud, para ver como sua própria experiência se forma como sua experiência mais importante? Trabalhe. Isso é Freud antes de Freud, entende? Ele não só criou teorias, mas as viveu, testando-as em si mesmo, em sonhos, ansiedades e relacionamentos. Também junto com seu terapeuta. Espere. O Freud tinha um terapeuta, isso é selvagem. Ah, sim. Ele estava realmente se consultando com Joseph Breuer, um médico muito famoso na época, e estavam juntos tentando entender os transtornos nervosos. Aqui é onde tudo fica interessante, entende? Freud começou a questionar tudo. Exatamente. Veja, é 1895. Freud deveria estar relaxando com sua família nas férias de verão. Ok, mas conheço Freud, duvido que seja muito relaxante. Você está certo. Sua esposa, grávida do 6º filho, e 5 outros correndo por aí. 6 crianças. Se eu fosse ele, eu também analisaria meus sonhos. Certo. Além disso, ele já decidiu que a hipnose, que era um tratamento popular na época, não estava cortando. Então Freud começou a se perguntar sobre toda a sua colaboração com Breuer. Então o que aconteceu? Bem, o Freud é o Freud. Ele mergulhou primeiro na única coisa que ele pode controlar, a sua própria mente. É isso que este famoso sonho entra. Sonho da injeção da Irma, 24 de julho de 1895. Ele escreveu tudo e analisou. Este é considerado como a primeira análise de sonhos registrada. Quase. Este é um momento fundamental, porque marca essa grande mudança no pensamento de Freud de fatores externos para o poder inconsciente. Ok, então me acompanhe. O que é esse sonho? Por que é tão importante? Então, na superfície, o sonho é sobre sua paciente Irma e a própria ansiedade de Freud em tratá-la. Ele está preocupado em estragar e ser culpado. Parece muito direto e até relacionado. Todos nós temos esses sonhos. Totalmente. Mas Freud ele cava mais profundamente. Ele começou a ver o sonho como uma representação simbólica de seu próprio desejo de se livrar da influência de Dreyer. Porque lembre-se, ele tem dúvidas sobre o trabalho que eles trabalham juntos. Exatamente. E o sonho de Freud? Isso representa um progresso. Ele percebeu que os sonhos não são apenas bobagem aleatória. Eles são como esse código secreto para nossos desejos e medos inconscientes. Ok, agora isso começou a parecer um pouco mais o Freud que conhecemos. Certo. Essa ideia de que nossos sonhos têm a chave do nosso eu oculto se tornou uma pedra angular da psicanálise. Então, como se ele encontrasse esta nova maneira de entender a mente humana, tudo começou com um único sonho. É realmente notável quando você pensa nisso. Há um sonho nascido da incerteza profissional e, sejamos honestos, provavelmente um pouco de privação de sono mudou o curso da psicologia para sempre. Como se esse sonho desbloqueasse algo nele, essa nova perspectiva sobre a mente. O interessante é que ele viajou para a Itália com seu irmão logo depois disso. Não estamos falando de uma fuga rápida no fim de semana aqui. Freud, ele viu esta viagem. É profundamente simbólico. Lembre-se, ele estava fascinado pela história antiga, mitologia, tudo isso. Então, ir a Roma e andar nas mesmas ruas dos romanos é como esta peregrinação, certo? A, volte à fonte A. Voltar à fonte? Você quer dizer que ele falou sobre a ideia de retornar ao útero? Como uma chance, não sei, refletir, recarregar ou até dar algumas novas ideias. Exatamente. Ele até conectou isso com a viagem de Goethe à Itália, que, como você sabe, Goethe ele teve seu próprio grande momento de avanço lá. Mesmo com todas as suas teorias sérias, Freud também possuía esse lado romântico. Embora ele tenha feito, sabemos que esse período de incubação intelectual é breve.
Infelizmente não, porque quando ele volta para Viena, ele foi atingido com um grande golpe. Seu pai morreu em 1896. Esta não é só uma perda para ele, né? Afinal, é o que alimenta obras importantes sobre tristeza, perda, dinâmica familiar e tudo o mais. Absolutamente. É incrível. Mesmo em sua tristeza, o Freud ainda está analisando tudo. Ele começou a manter esse diário de sonhos, escrever seus sonhos e separá-los. Há um sonho, especialmente sobre um sinal que diz que você é solicitado a fechar os olhos ou os olhos. Ok, isso parece, não sei, um pouco assustador, mas também muito Freud. Certo. Portanto, é óbvio que há mais do que os olhos. Ele vinculou esse sonho aos sentimentos sobre o pai, tristeza, dever e emoções conflitantes que enfrenta. Parece que o sonho lhe diz para enfrentar algo que ele prefere evitar. E esse confronto, essa disposição de realmente ir lá com sua própria tristeza, levou a alguns avanços muito importantes, não é? Quero dizer, é aqui que o complexo de Édipo entra, certo? Eu tenho que admitir que isso ainda me assustou um pouco. Este é um dos seus conceitos mais desafiadores, em parte por tocar em temas delicados como a relação complicada entre criança e pais. Esses desejos e rivalidades inconscientes que podem existir mesmo dentro do amor. Então, como isso se liga com a própria experiência do Freud com a morte do pai? Bem, para o Freud, o complexo de Édipo não era apenas sobre ele, certo? Ele viu isso como uma fase universal do desenvolvimento. Todos passamos por isso, lutando com sentimentos primários de amor, ciúmes e raiva em relação aos pais durante essa fase. Ao analisar sua tristeza, sonhos e memórias de infância, via ecos desse complexo em todos os lugares, indicando que esses primeiros relacionamentos formam a base de como amamos e nos conectamos como adultos. Então é como esta perda pessoal profundamente tornou-se um catalisador para um grande avanço na compreensão da psique humana em geral. Sim, isso é ainda mais profundo. Lembras dos sonhos de Roma de que falamos? Bem, não era apenas para passeios turísticos, sabia? Freud começa a ver conexões entre esses sonhos, sua evolução de compreensão do complexo de Édipo e o papel da sexualidade infantil. Ok. É aqui que as coisas ficam realmente fascinantes e talvez um pouco polêmicas, pois falamos de uma época em que a infância é vista de maneira significativamente diferente de hoje. Então, para Freud até ir lá para sugerir que a sexualidade de alguma forma existe mesmo na infância, é inovadora. Quero dizer, mesmo falando sobre isso agora, ainda é um tópico tabu. Mas Freud, ele disse não, nós vamos lá. Ele está puxando a cortina de algo que ninguém quer olhar, certo? Essa noção de que nossas experiências de infância, mesmo as que não lembramos, têm um impacto imenso na nossa formação. Exatamente. É isso que faz isso. É tão importante na jornada de Freud. Ele está unindo todas essas peças, sua tristeza, seus sonhos, essas teorias sobre a infância. Ele as conecta para construir uma estrutura para compreender a mente humana. Este é o início da psicanálise. Ok, mas há uma grande diferença entre dizer, ei, o inconsciente existe e descobrir como funciona, certo? Como podemos explorar este mundo oculto? Eu acho que o Freud teve algumas ideias sobre isso. Oh, ele definitivamente fez. Veja, Freud acredita que o inconsciente sempre quer se comunicar conosco, mas nem sempre é claro, certo? É como se ele fala em outro idioma. Uma língua de símbolos, lapsos de língua, até sonhos estranhos de aparecer nu no trabalho. Exatamente. Freud, considerado um tradutor, criou técnicas para decodificar mensagens inconscientes, como associação livre. Você diz o que vem à mente, sem filtro. Ou, claro, análise de sonhos, que já discutimos. Então, é como se nosso inconsciente estivesse tentando nos dizer algo e o Freud nos deu ferramentas para ouvir. Certo. Não apenas ouvir, mas realmente resolver conflitos não resolvidos que podem causar vários problemas em nossas vidas. O ponto é que nem sempre percebemos esses conflitos. Estão enterrados no nosso inconsciente. Ok, isso é fascinante, mas também um pouco intimidante. Você sabe como todos nós devemos nos tornar psicanalistas agora? Não necessariamente, mas Freud visava nos tornar mais conscientes, sintonizados com o nosso mundo interior. Não é preciso analisar todos os sonhos, mas focar nos sonhos, lapsos de língua e padrões de comportamento pode ser esclarecedor. Parece que ele nos entregou essa lanterna e disse que vá. Olhe em sua própria mente e veja o que você encontrou. Eu amo essa analogia, e é isso que ele fez ao longo da vida. Você sabe, autoanálise, explorando seus próprios sonhos, até mesmo seus erros, como pensar em sua amizade com Moscas Wilhelm. Oh, sim, médico de orelha, nariz e garganta tem teorias interessantes. Para dizer suavemente, olhe para muitas ideias de moscas simplesmente erradas. Mas essa relação é crucial para Freud. A mosca é o seu quadro de som. Então, quando ele pode rebotar ideias, até discutir com ele. É como ter um parceiro de pensamento, alguém que o ajude a trabalhar com suas ideias, mesmo que você nem sempre concorde. Absolutamente.
Eventualmente, Freud percebeu que tinha que confiar em seu próprio instinto, em suas próprias ideias. Foi isso que o levou a publicar uma interpretação de sonhos em 1899. O livro que realmente mudou tudo. Quero dizer, não é apenas um sonho, certo? É relativo ao vasto poder do inconsciente, nossos desejos e medos escondidos. O assunto é que não é apenas um texto acadêmico seco. Isso veio de sua própria luta, sua própria descoberta. Exatamente. É isso que o torna tão poderoso. Parece que ele não nos está apenas contando essas teorias. Ele está nos mostrando. Ele está dizendo, olha, eu fui lá. Eu enfrentei meus demônios. E você também pode. Quando você pensa nisso, este é um legado incrível, este período de fortes agitações pessoais e profissionais. Ele deu à luz uma das teorias psicológicas mais influentes de todos os tempos. Muitas vezes, mostra as descobertas mais inovadoras. Elas vêm de olhar para dentro, de explorar as partes mais profundas e ocultas de nós mesmos. Bem, você tem isso, mergulhadores profundos, outro mergulho profundo foi completado. Até a próxima vez, mantém. Explorar. Muito obrigado, Ana. Obrigado também ao personagem criado por inteligência artificial, que serviu aqui de entrevistado. Esse podcast foi criado completamente por um programa de inteligência artificial. Esperamos que tenham gostado. Esse formato de ensino, o podcast, é mais uma forma de ajudar todos vocês a se interessarem pelo conhecimento da psicopatologia e de psicanálise. Sabe aquele tempo que você joga fora? Então, faça dele um tempo útil. Vem com a gente para esse aprendizado e relembre os conteúdos dessas disciplinas em qualquer tempo e lugar. Não esqueçam de seguir o nosso canal e de deixar o seu like. Toda semana traremos novos conteúdos. Boa noite e até o próximo podcast.